Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já, como sempre, eu gostaria de pedir para que vocês seguissem o Argonauta Podcast no Instagram, no TikTok, ouçam a gente no YouTube Music, no Deezer, no Spotify, avaliem o podcast, compartilhem, falem para os seus amigos, inimigos, repostem a gente, repassem a palavra do Argonauta, que a gente tá cada vez mais crescendo, chegando em novas pessoas, tem muitas ideias que eu quero aplicar, então com o tempo vem coisinhas legais por aí. O episódio de hoje eu acho que o título dele provavelmente é meio grosseiro, eu poderia dizer a princípio, mas vocês vão entender o meu ponto. Porque o meu ponto, no final, tende a ser um pouquinho válido, pelo menos na minha opinião. Ah, esse podcast é meu, tem que. A minha opinião é que é válida. A de vocês também, se vocês deixarem aqui nos comentários. É isso. Então vamos falar que. Vamos lá, gente. Ninguém é tão especial assim. Ok, eu acho que a gente vive todo dia com aquela pressão de que a gente tem que fazer tudo perfeito, senão a gente vai falhar. Mas falhar no quê? Falhar na vida? Falhar na profissão? Falhar em ser a gente? O que necessariamente a gente está falhando? O que a gente acha que a gente vai falhar? E alguns acham desesperador pensar que a gente é só um grão de areia no universo, que a gente é muito pequeno em relação a tudo que existe. Mas, de fato, eu acho isso um pouco reconfortante. Da gente pensar que a gente é uma coisa tão ínfima na história do universo e na história da humanidade, que de fato o que a gente faz não é nem tão relevante assim. De fato, a gente tá sendo um pouquinho ansioso, um pouco desesperado em pensar que todas as nossas demandas são as demandas do mundo. Peraí, eu vou explicar como que funciona esse meu ponto. Eu acho que a gente vive num momento, num tempo em que essa narrativa de que a gente é o único ser do universo não é tão longínquo assim, né? Há um tempo atrás a gente ainda achava que a Terra era o centro do universo e tudo girava em volta dela. Isso tem consequências na construção do pensamento depois disso. Então a gente pensava, ai, o mundo foi criado pra gente, né? Um criador. Eu tô falando aqui da sociedade ocidental especificamente, mas, né? A gente tende a pensar que, ai, tudo foi criado pra gente. É um planeta pra gente, um universo pra gente, e a gente tem recursos ilimitados à nossa disposição para que a gente aproveite eles livremente. Então, os animais, as plantas, todos os recursos minerais, eles estão aqui para que a gente utilize deles e faça o que a gente bem quiser deles. E depois, as consequências disso é um desenvolvimento de uma lógica, né? Principalmente a gente vai ter com na literatura, por exemplo, com o romantismo como consequência disso, né? Qual que é a grande graça do romantismo? É o foco nas emoções e nos sentimentos internos do indivíduo. E as consequências disso é uma valorização da individualidade. É muito interessante que você tem vários estudos que mostram como, a partir do romantismo, os nomes das pessoas começam a ser o título dos livros. Você vai ter no Brasil, por exemplo, Iracema, Lucila, a escravizaura, Senhora. No europeu, por exemplo, O Sofrimento do Jovem Werther, Fausto. Então, esses livros que vão ter nomes de pessoas. E é interessante como a gente vai conseguindo perceber o individualismo crescendo. E como esse individualismo ele vai ter recorrências na nossa construção como indivíduo. Porque, né, a gente já falou em outros episódios, no final, a nossa construção como identidade é uma narrativa. E, querendo ou não, uma narrativa ela é construída dessa mesma forma. Então a gente vai se colocando nesse universo quase como se a nossa história fosse uma história de um livro. Então, eu sou o protagonista. Então,
Eu sou protagonista da minha história, o mundo tá aí pra eu dominar esse mundo. E de novo, a gente tem esse reforço, né, do dominar o mundo tá ali pra eu utilizar dele, né? A gente percebe como o passado vai sendo construído, vai construindo esse, né, presente aqui que a gente tá contando agora. E essa ideia de que a gente é especial não ficou só nessa parte específica, ela também vai apresentar como a sociedade moderna vai se constituir a partir daí. A gente vai ter um pensamento muito antropocêntrico, né? O antropocentrismo é esse pensamento da humanidade como o centro de tudo. E em decorrência disso vai surgir essa lógica empreendedora, colonial e capitalista que vai ampliar isso e vai fazer com que a gente sempre tenha esse pensamento de eu posso, eu quero, eu consigo, essa lógica de exploração. Porque, vamos lá, a gente viveu durante muito tempo, né? Eu tô dizendo a gente como sociedade ocidental, europeia e como isso impacta na nossa sociedade brasileira. A gente teve esse predomínio dessa lógica de exploração da natureza como se os recursos fossem finitos. Infinitos, né? Então, vou explorar e vai crescer mais árvore. Vou usar água, vai ter mais água. E essa lógica tem consequências que a gente claramente está sentindo até hoje. E aí a gente foi explorando outras culturas, explorando pessoas, animais, plantas, até a gente perceber hoje que, ups, né? Essas coisas elas são importantes. As coisas não são infinitas. Elas não estão ali para que a gente utilize. E como isso se conecta com esse todo da gente colocar a centralidade do ser humano no meio, vem exatamente disso. Quando, né, em alguns episódios atrás, quando eu falei dessa categoria humana, que ela é uma categoria de exclusão. Então, tudo que está fora da humanidade é algo menor. Então, quando a gente passa a perceber que outras culturas precisam existir, que plantas e animais precisam estar vivos para que a Terra continue se mantendo, a gente viu que não é só o que a gente estava considerando importante, que era de fato importante. Tá, mas como isso vai impactar como a gente vai ver o mundo a partir dessa lógica subjetiva nossa? Vai ter tudo a ver. Quando a gente cresce em uma cultura, como a cultura ocidental, né, de influência europeia colonial, que fala, faz aí, depois a gente pensa o que a gente vai fazer, e vai privilegiar só o que é bom pra mim, só o que é importante pra mim, a gente acaba fazendo com que as pessoas pensem só nelas. E hoje a gente tem uma sociedade exatamente nesse ponto principal, que é super individualista e que cada vez mais está percebendo a necessidade de ser empático e de se conectar. Todo mundo está cada vez mais isolado, tendo um monte de contato online. A gente vive com países populosos que ninguém reconhece quem está passando do seu lado. A gente tem as redes sociais que ampliaram a conexão com pessoas, mas está cada um olhando cada vez mais só para baixo, só para sua tela. E essa forma de olhar o mundo também muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso me lembra muito de um texto do George Simmel, que se chama As Grandes Cidades e a Vida do Espírito. É um texto de 1903, se eu não me engano. Ele vai falar que a questão das grandes cidades é que elas vão gerar uma sobrecarga nervosa. Ou seja, a gente tem muita informação. E a gente vai desenvolvendo técnicas de defesa mesmo, para suprimir todas essas informações que a gente vai receber, para que a gente não se esgote emocionalmente. Então, é muito barulho, é muito som, é muita informação que está vindo. E, ó, obviamente, com a globalização, a tecnologia, as redes sociais, isso vai se amplificando cada vez mais. Hoje a gente tem, né, cada vez mais profissionais dizendo o quão prejudicial é a gente ter acesso a muitas informações a todo momento, sendo que o nosso cérebro, né, a nossa a gente evolutivamente não se desenvolveu para receber tanta informação assim. E isso vai ter muitas consequências.
E nisso vai entrar o que o Simmel vai chamar de atitude blasé, que é uma espécie de indiferença diante desse excesso de estímulos. Então a gente vai ter cada vez mais informações e a gente vai ter que ficar apático em relação a essas informações. Então você vai passar por centenas de pessoas, por exemplo, em situação de rua ou pessoas em sofrimento, e você vai ignorar. Você vai ver centenas de anúncios, escuta centenas de barulhos e tudo vai parecer normal. Não porque a gente é insensível, mas porque o organismo precisa economizar essa energia psíquica, senão a gente vai surtar. Não que a gente não esteja surtando, mas isso teria consequências ainda maiores. Então, as metrópoles, elas vão oferecer maior autonomia do indivíduo, maior espaço para expressão da subjetividade, da individualidade, mas também vai ter menos vigilância da comunidade, vai ter mais possibilidade de trabalho, mais diversidade cultural, mas também essa liberdade vai ter um custo. A gente vai ter cada vez mais isolamento, essas pessoas vão se sentir cada vez mais isoladas, a questão do anonimato, da solidão. E esse texto do Zimmel é legal para a gente pensar o quanto a gente está passando por diversas pessoas todos os dias e a gente não liga para a existência delas. Assim como elas passam pela gente e elas não ligam para nossa existência. A gente fica indiferente à realidade da outra pessoa e a mesma coisa vai acontecer de volta. Então por que que a gente liga tanto para o que vai acontecer se a gente falhar? Se a gente está sendo criado numa comunidade cada vez mais individualista, que coloca cada um como centro do seu universo, centro da sua história, por que que a gente fica pensando que, ai, se eu falhar todo mundo vai me julgar? Vai mesmo? Eu falei em outros episódios dessa vontade de querer ser medíocre. E o medíocre não é ruim, é o mediano, é o ordinário, né? É essa coisa de querer não ser nada demais, de passar pela multidão como mais um, mas ainda assim a gente desejar se destacar. E aqui tá o mesmo problema do episódio que eu falei disso. Uma cultura em que as pessoas são vistas como números de CPF, então a gente é só mais um número no meio da multidão, mas que a gente luta para que o nosso nome seja lembrado na história da humanidade. Então é muito interessante essa dicotomia de a gente ser mais um na história, mas querer se destacar nessa história. Exatamente por essa construção dessa individualidade, e principalmente hoje nesse pensamento empreendedor neoliberal, né, do vai, você consegue, se destaque, monte sua empresa, pipipi, popopó, e a decorrência disso em diversas esferas da vida social, então, como você tem que ser o maioral para conquistar um relacionamento bom, o quanto você tem que ser o maioral para conseguir dinheiro, né, e como tudo isso bate, querendo ou não, numa necessidade, uma vontade de estabilidade que não se tem num sistema capitalista neoliberal, mas enfim, isso é papo para outro episódio. A gente quer se destacar, gente. É isso, a gente tá querendo se destacar, só que é nesse momento em que eu vou reforçar uma coisa. A gente não é o centro do universo. Não tem como ser o centro do universo. De novo, a gente é um número de CPF. No Brasil, né? Porque no mundo ainda a gente é mais um dos números dentre milhares de bilhares de números ainda. A Terra, ela gira em torno do Sol e a gente é só mais um planeta entre tantos outros. E, né, é bastante plausível que a gente não seja a única forma de vida nesse universo. Ou ao menos que não necessariamente há vida em outros lugares, mas houve ou haverá outras vidas, né? Estatisticamente é possível. Então, a gente é só mais uma vida entre bilhões que vivem nesse planeta e outras bilhões que viveram e viverão nesse planeta. Então, a existência, ela se torna mais leve quando a gente pensa que a gente é só protagonista da nossa história e não da história. Quando a gente para de colocar o peso de querer ser único, especial, as coisas ficam um pouco mais leves, a gente tira um peso das nossas costas de ficar performando isso, de ficar toda hora querendo ir atrás e ficar toda hora correndo, sabe, correndo em uma roda de hamster mesmo, que a gente roda, roda, roda e parece que não sai do lugar.
É por causa de que todo mundo quer ser protagonista. Só que, gente, se todo mundo for protagonista, quem vai ajudar o líder a manter o grupo coeso? Quem vai passar atrás para ilustrar a cena? Quem vai ser o vendedor do pão na padaria que vai ser gentil com o protagonista? Quem vai ser a senhorinha na rua que vai puxar papo com ele no ônibus? Sabe? Quem que vai trazer outros pontos de vista pro protagonista e vai ajudar ele a resolver o problema? Se todo mundo for protagonista, ninguém consegue construir uma história. Uma história não é feita só do protagonista. E é no momento em que a gente se desapegar de ficar querendo correr atrás desesperadamente de se destacar e só aceitar que a gente vai nascer, viver e morrer e não tem nada de mais e nada de errado com isso, a gente vai conseguir viver e sobreviver de uma forma que tudo vai ter que ser o que tiver que ser. Se não der tudo certo, se não der bom em tudo, foi só mais um dia. Amanhã a gente vê o que dá. Porque no final, ai gente, desculpa dizer isso, mas a gente não é tão especial assim. E o mundo não deve nada pra gente. A gente é só mais uma vida e que, assim, pode parecer duro, de novo, né? Em meio a discursos de que a vida importa, que todo mundo é relevante, você dizer que a sua vida não importa tanto assim pode parecer um pouco rude. Mas, de fato, né? É claro, não vou aqui anular aqui, né? Aquela clássica frase: quando morre uma pessoa, morre uma biblioteca ambulante. Com um ponto de vista exclusivo e único, que vai ter as suas próprias contradições, as próprias contribuições na história da humanidade, né? Quando a gente fala, ai, a sociedade é feita desses pedaços de pessoas, e esses pedaços de pessoas subjetivos que importam e que estão todo dia construindo, reforçando, se ajudando, e que não se faz sociedade com uma pessoa só, né? A gente vive em comunidade e é importante essa comunidade. Mas ao mesmo tempo, a gente vive em um momento em que se você sai de algum lugar, vai ter alguém para te substituir. Se você sai do emprego, eles não vão sentir tanta sua falta, vai ter outra pessoa para te substituir naquele emprego. Por mais especialista que você seja naquilo e por mais especial que pareça ser, alguém vai te substituir em algum momento. Ou uma máquina vai te substituir, né? Principalmente hoje com a IA. Então, né, a gente acha que fica nessa lógica, principalmente. Aí eu vou transpor bastante pro mundo do trabalho. Ai, se eu sair daqui, todo mundo vai sentir minha falta. Será? Será que não vão simplesmente achar alguma forma de né, de colocar alguma coisa no seu lugar? Você fica pensando, ai, a minha família vai sentir tanta falta se eu sair daqui. Aí você sai, no final elas se viram. Porque no final, gente, sim, a gente é especial, sim, a sua vida importa. Eu não tô dizendo que a sua vida não importa. Que daqui a pouco todo mundo tá. Ah, né, morte coletiva. Sim, a sua vida importa, é muito relevante. Você é muito especial para as pessoas. Mas há um limite para essa especialidade e essa exclusividade que você tem. Porque no momento é isso. As pessoas vão seguir em frente, independentemente do quão especial você pareça ser para elas. Mas é isso, no final, a gente é só mais uma biblioteca, né? A gente não é a única biblioteca ambulante do mundo. Uma que talvez nunca vai ter um livro lido e que talvez a gente nunca conheça o que ela tem a dizer, ou uma que vai ser consumida incansavelmente, avidamente e que todo mundo vai amar, né? A gente tem personalidades que fizeram o nome delas na história e outras que passaram anônimas pela história da humanidade. Não tem como a gente saber como que a nossa biblioteca vai ser lida. A gente é único na experiência que carrega, mas isso não significa que a gente é o centro do universo. E eu acho que é muito legal essa dualidade, essa dicotomia que a gente tem que sobreviver e que eu acho que é nessas ambivalências que a gente percebe a vida que faz com que a vida seja tão bonita e tão rica. A gente perceber que sim, a gente é especial, mas a gente não é o centro. E que sim, a nossa individualidade importa, mas que a gente é mais uma multidão. De que a gente é especial na vida das pessoas,
mas a gente não é a única coisa especial na vida das pessoas. E a gente conseguir contrapor isso e perceber que eu sou especial na vida dos outros, mas eu não sou a única coisa especial na vida dos outros. Tira um peso. E esse peso do protagonista mesmo, da gente se achar, porque por mais que a gente fala, ai, tem autoestima baixa, a gente espera que a gente seja algo relevante na vida dos outros. E eu sei que você tem isso, talvez, também, né? De querer que alguém lembre o seu nome. De que se você sumir, alguém vai lembrar de você e vai ir atrás de você, né? É aquela coisa que a Lineker fala. Será que você vai correr atrás de mim no aeroporto? Será que alguém vai correr atrás de você? Se você simplesmente quisesse abandonar tudo da sua vida e se mudar pra outra cidade, alguém ia te buscar? Alguém ia procurar por você? Eu acho que a gente fica pensando isso. E que eu espero que sim, alguém, né? Não só alguém, mas muitos alguéms iriam atrás de você. Mas talvez não, porque talvez você é, e talvez você possa ser só mais um na história daquela pessoa. E que talvez você não seja alguém tão especial para aquela pessoa. E de novo, isso pode ser duro de ouvir, mas também não é o fim do mundo. Me dá um certo alívio saber que as pessoas têm outras coisas, talvez tão relevantes quanto, talvez mais importantes do que eu. E que, ao mesmo tempo, também as pessoas não têm tanto peso assim. Algumas pessoas não têm tanto peso assim na minha vida. E que eu acho que isso dá um alívio, sabe? De peso mesmo que a gente tem que carregar, de que a gente tem que ficar pensando que a gente tem que segurar todos os pratinhos, senão todo mundo vai esquecer da gente. Talvez não. Talvez a gente não seja tão esquecível assim, ou talvez a gente seja. Sei lá. Eu não tô aqui pra trazer respostas. Porque, por mais que viver seja exatamente isso, né? E um dia de cada vez, sem promessas, sem coisas demais a se cumprir, mas com a esperança de que a gente talvez domine o mundo. A gente precisa entender que tudo e todos são ordinários, medíocres. Eu tô gostando muito dessa palavra ultimamente. Pacatos. E que eventos na história que um dia serão esquecidos com a ação do tempo e que a gente talvez seja só mais uma parte dessa história dita da humanidade. E que a própria destruição da humanidade, e que, convenhamos, está chegando bastante, é, trouxe a trazer o nosso esquecimento. E talvez parte disso seja a beleza de estar vivo, né? A beleza de que talvez um dia a nossa história seja esquecida. E que por isso ela vale a pena ser vivida da forma como ela tenha que ser, né? E que talvez esse anseio por querer ser lembrado é só um medo de que talvez a gente tenha que admitir que a gente não é tão especial assim. Eu acho que a gente vive nessa lógica do eu quero, eu posso, eu consigo novamente, e que às vezes é só o viver que vai funcionar. De que é isso, faz o que tiver que ser melhor pra você, sabe? Pensa assim nos outros, pensa em como isso vai impactar as outras pessoas e como isso vai impactar você, e só vive da melhor forma que você puder viver. E que, claro, né, pessoas vão ter mais dificuldade de construir isso, mas que dentro do possível a gente, né, dentro da possibilidade de cada um, a gente consiga construir uma história mais bonita para cada um. E que a gente, né, ajude outras pessoas a construir essas histórias bonitas e seja memorável na história delas. Mas também se não for, se a gente for só um coadjuvante, só uma pessoa que ficou lá atrás enchendo a cena, que ainda assim foi importante, em alguma forma, né? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é a mesma de uma frase de um filme que eu gosto muito, de um livro que eu gosto muito, que é Como Era Antes de Você. Tem uma frase na carta final que o Will Traynor vai deixar pra Louisa Clark, que ele vai dizer: apenas viva bem, apenas viva. E eu acho que essa frase bate em mim de um jeito diferente, que é apenas faz o que tiver que fazer, sabe? A gente tem que parar de ficar correndo em ser tão
excepcional assim. E aqui é uma autocrítica também, tá? Eu vivo nesse looping de, ai, eu quero ser especial, eu quero que as pessoas lembrem de mim, eu quero que meu nome seja citado em algum lugar algum dia. E talvez ele nunca seja. Ou talvez sim, ele seja. Ou talvez ele seja por um momento e depois seja esquecido. E um dia vai ser relembrado. Não sei, não dá pra saber. Mas eu acho que também é uma autocrítica pra mim de, sabe, você leva menos a sério. Leva as coisas um pouco mais na boa. Porque, de fato, você não é tão especial assim. Eu não sou tão especial assim. Eu não sou nada demais. Tem aquela música da Luísa Sonza. Tô cheio das músicas hoje, né? Que ela fala, eu não sou nada demais, mas também não sou pouca bosta. Eu acho que é esse o conceito do episódio. Eu não sou incrível, mas também eu não sou lixo, sabe? Eu acho que é essa a minha mensagem. Então, para de achar que toda ação mal tomada é o fim do mundo, porque não é o fim do mundo. Assim como as suas vitórias não são as maiores conquistas da história da humanidade, elas são só momentos relevantes para a sua história. Talvez a gente tenha tanto medo de fracassar, porque aprendeu que a gente só vai merecer viver se a gente estiver produzindo, vencendo e sendo admirado. E esse é um peso que é impossível de carregar. Eu acho que a gente tem que desapegar desses pesos que são grilhões, que estão prendendo a gente em algo que a gente nunca vai conseguir cumprir. E que a gente vai ficar correndo, correndo, correndo atrás de nada, sabe? A gente vai ficar atrás de alguma coisa que não vai se concretizar. Porque você não vai ser tão especial assim, sabe? Até tem pessoas que construíram coisas incríveis e que estão sendo lembradas só agora. Quantos anos demorou para que, por exemplo, mulheres fossem lembradas da contribuição incrível que elas tiveram para a ciência e o puto trabalho que elas tiveram, e que talvez elas vão ser esquecidas de novo um dia, ou não. Ou pode ser que o nome desses homens seja esquecido e elas sejam lembradas para sempre. Ou talvez o nome deles seja forte o suficiente para ocultar elas novamente da história. A gente não tem como saber. E se isso aconteceu com grandes cientistas que fizeram contribuições incríveis para a humanidade, o que espera da gente? Pessoas pacatas, sabe? Talvez esse próprio episódio ele vai ser ouvido por meia dúzia de pessoas e vai ser esquecido na história dos podcasts. E que talvez ninguém ouça a minha voz. Ou talvez daqui a alguns anos, numa fita cassete de um robozinho bem Wall-E, sabe? Alguém vai ouvir a minha voz e vai ouvir um olá, olá, turma, como tá a cabecinha de vocês por aí? Não sei. Isso é talvez uma esperança minha? Sei lá. Mas é que elas, né? Eu não sou nada demais, mas eu também não sou pouca bosta. Eu espero não ter desmotivado vocês, mas eu acho que pensar isso me acalma. Eu espero que tenha feito mesmo com vocês. Acho que esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto do que os demais, né? Eu tenho tendências a fazer episódios mais longos, mas eu acho que essa é uma reflexão que eu tive. Inclusive, eu escrevi esse episódio, eu escrevi o roteiro desse episódio no metrô, voltando pra casa de um rolê. Então, foi muito um fluxo de pensamento e que talvez esse episódio não faça sentido nenhum pra vocês. Mas é isso. Temos um episódio essa semana, independentemente do tamanho e do que ele tenha a falar. Mas é isso, gente. Isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confuso, seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia, gente. Um beijo, beijo, até lá, tchau!